o nosso tema é o sucesso no treinamento, o que, que é ter sucesso no treinamento ou não. E o adestramento online, ele funciona justamente porque para ter sucesso no treino, a gente não depende só do adestrador treinar o cachorro, a gente precisa que a família esteja ali participando, esteja empenhada em colocar as orientações em prática, em treinar o próprio cachorro também, para aí sim conseguir esse sucesso aí que todo mundo almeja, né, quando vai treinar um cachorro. Já é o principal spoiler aí da nossa live. Exato, exato. É interessante. É interessante que as pessoas saibam disso, né? Porque às vezes as pessoas acham que, eu vou contratar um adestrador, ele vai resolver o problema do meu cachorro aí, como se fosse um mecânico que está consertando um carro. E não é bem assim, né? A gente sabe que Sim, é muito mais exato. complexo do que isso. Sim. E acho até legal fazendo esse link. Terminou sua apresentação? Desculpa. Não terminei, eu ia fazer só essa breve Não, apresentação aí tá. do que Não, são é aulas fazer, online. fazer esse link, né? É sim, porque quando a gente fala, né, do adestrador indo resolver o problema, né? Resolver o problema, as pessoas não podem esquecer que a gente vai embora, né? A não ser que vocês paguem eternamente pelo adestrador para ficar ali na casa, mas se as pessoas não aproveitarem o adestrador, entenderem o conhecimento, praticarem, que é importantíssimo, acaba que fica aquele jargão de só o adestrador faz. Ou ele foi embora e o cachorro voltou a ter problema, né? Então, eu acho que isso Exato. também é parte do sucesso aí, porque também é uma coisa que é meio relativa, né? O que que é sucesso para as pessoas e o que que é sucesso para a gente enquanto adestrador, né? Podem ser várias coisas daí, né? Exato, exato. Eu confesso para vocês que eu já sofri bastante por conta disso, sabe? De tipo, o sucesso que a pessoa queria era algo muitas vezes mais simples do que eu queria como treinador ali para E aquele cachorro. E aí, no começo, quando eu estava começando a trabalhar como adestrador, eu não conseguia enxergar isso. E aí eu ficava frustrado, que tipo, tá, a pessoa ela tá me elogiando, ela falou que tá bom e que deu certo e tudo mais, mas eu vejo que eu não fiz um bom trabalho. Quando na verdade não, eu atendi a expectativa daquela pessoa e foi para isso que eu fui contratado. Exato, eu acho que isso é muito importante que você está falando, porque é o nosso conhecimento técnico que pesa nessa hora, né? Porque a gente Exato. às vezes imagina que a gente consegue entregar muito mais. Só que para aquele ambiente, para aquele cachorro, para aquela família, fazer uma simples modificação já é o suficiente e gera bastante resultado para eles, né? Às vezes a gente se sente, Sim. realmente, eu tenho às vezes essa frustração, que você comentou, né? Você fala assim, poxa vida, acho que eu não fiz tudo o que eu podia fazer, né? Ou eu poderia fazer mais. Mas muitas vezes a gente está numa expectativa indo para muito técnico, né? E aí é nessa hora que eu acho que também entra no sucesso do time aí, que a gente está falando que é cachorro, tutor e a gente, ter essa empatia de perceber o que, que de fato eu preciso puxar demais ou o que esse tutor está entregando, o cachorro está respondendo, está tendo um resultado para ele e a família está equilibrada, que eu acho que isso que é o mais importante, né? Exato, exato. E tem até, a gente estava conversando, né, sobre o tema da live e tudo mais, você colocou um tópico que é importante, que é a questão dos pilares do treinamento, né? Quais são esses pilares para o treinamento? Eu considero que a gente tem o principal pilar, que é o cachorro. Sem ele não Sim, tem não treinamento, né? Então, tem, essa é a sim, parte fundamental ali e a principal. sim, Depois vem o tutor, que aí as pessoas acham, mas vai vir o adestrador, porque o adestrador é quem tem o conhecimento técnico, né, que a gente está falando, mas não, é o tutor. E muitas vezes não é necessária a presença do adestrador se esse tutor tem o conhecimento para treinar o cachorro dele. isso, Às vezes já fez algum adestramento com outro cachorro antes e agora já sabe muitas vezes como lidar com aquele cachorro. Então, às vezes, pode até parar por aí. Mas se o tutor ele não sabe o que fazer, poxa, eu não sei o que eu faço. Tem aquela frase que a gente escuta muito, né? De eu já tentei de tudo, já vi um monte de coisa na sim, internet, sim, já tentei todas as técnicas possíveis. Essa pessoa é a pessoa que precisa de uma orientação, que aí vem esse terceiro pilar do treinamento, que é o adestrador, que é quem sim, vai ajudar o tutor e o cachorro a atingirem o resultado esperado ali, que vira o resultado do adestrador também, né? Então é todo mundo trabalhando pelo mesmo sim. objetivo.
Eu acho que o nosso principal papel, aí falando no sucesso que a gente, né, como treinador, imagina, é ser o direcionador, como você falou, é passar o conhecimento. A nossa ferramenta maior aí é fazer com que as pessoas elas tenham o conhecimento sobre o que aquele cão, aquele animal está querendo dizer, né? E trabalhar essa comunicação. Para mim, o mais difícil, pelo que o que eu vejo, né, pelos meus alunos, o que eu acompanho, é eles conseguirem se entender. Essa linguagem entre o que o meu cachorro de fato está querendo e o que eu quero dele, né? Então as coisas elas ficam meio que descasadas e por isso que dá né, esses problemas de comportamento. Eu não entendo que é o que eu preciso, né? O que esse cachorro precisa de verdade. Ele não é humano, ele é um cachorro, então ele tem necessidades que são diferentes das nossas. Então passa por a gente envolver as pessoas e entenderem que nós estamos ali como facilitadores, a gente é facilitador do processo. Né? Claro que eles podem pegar, entrar na internet, ler, estudar. Tem bastante gente que é autodidata, né? Que gosta de estudar, de praticar. Mas a orientação profissional ela é muito legal por causa disso, porque a gente facilita o processo. Ele pode levar 1000 anos se ele for lá na internet buscar. A gente pode cortar isso pela metade. Né? E aí acho que até é legal a gente falar, né? Eu até vinculando com isso, aí você continua sobre o tempo, né? Que eu falei, a gente pode conseguir reduzir o tempo dele pela metade, mas não é pensando só que eu vou ter um tempo X, 3 meses, em um mês eu resolvo todo o problema. Não é isso, mas a gente consegue fazer com que o tutor e o cachorro consigam se comunicar melhor e consigam ter um resultado. Mesmo que isso leve bastante tempo, comparado, né, aí com a velocidade com que as pessoas às vezes querem, né, porque às vezes quer aquele resultado imediato. Exato, exato. E nesse sentido também é importante observar toda essa questão que você falou mesmo, né? De até alinhar essas expectativas que a gente tem com o treino, né? De o que eu estou esperando do meu cachorro, o que o meu cachorro ele está interpretando de todo esse contexto que ele está vivendo, que faz ele se comportar dessa forma que ele se comporta hoje em dia. Então, é importante ter esse alinhamento de você entender o que eu vou conseguir com o treinamento, com a disponibilidade também que eu tenho hoje em dia. Porque vamos imaginar a situação de um médico, por exemplo, que ele dá plantão, ele trabalha demais, e aí você chega para treinar o cachorro, a pessoa fala, não, mas eu não tenho tempo de treinar, ou aquela coisa ali que é bem famosa, né, de você passa uma semana, você pergunta para a pessoa, você fez os treinamentos? Não deu tempo, Essa porque... semana não deu. E aí, né, várias desculpas, mas é importante saber que se você não se dedicar no treinamento, você não vai conseguir o resultado esperado, ou então, no melhor dos cenários, esse resultado vai demorar muito tempo para acontecer, mesmo com a ajuda do adestrador, né? Então, é importante ter essa noção que, mas Mário, eu não tem como, meu trabalho ele não permite, eu trabalho demais aí de domingo a domingo, não tem jeito. Aí a alternativa é você contratar alguém para treinar o seu cachorro todos os dias, aí até que pode funcionar. Se a pessoa que tem aí a disposição, a disponibilidade financeira de contratar um adestrador de domingo a domingo para ir na casa dela, o cachorro dela pode aprender muito bem. Mesmo assim, não vai ser tão bom quanto se tivesse ali com a família, as pessoas do convívio, né? Eu acho que isso é um ponto super importante também, porque a gente sabe que o cachorro é sociável e ele tem a conduta familiar ali, né? Então, nada melhor do que o próprio tutor, né? A família que está ali treinar. Por quê? Porque eles têm um vínculo, né? Existe a troca, existe toda a confiança que vai facilitar o processo na hora da educação, né? E que às vezes é óbvio que poderia fazer isso, de eu ter uma pessoa estranha ali, um adestrador, que a gente às vezes fica bastante tempo numa determinada casa, só que a questão é, aquele cachorro, ele precisa da família, senão eu não deveria ter pego um cachorro sem eu ter tempo nem de dar uma voltinha com esse cachorro, né, passear. Então o cachorro, ele é amoroso, ele cria vínculo, a gente sabe, a gente fala muito do amor incondicional, porque ele tá ali para você, por você, e ele sente falta, né, a gente sabe que ficar muitas horas sozinho são problemáticas também, tem vários pontos aí que a gente às vezes... equilibrando um pouquinho a rotina, a gente já tem algum resultado aí com o cachorro.
E aí você falou, né, do fato de às vezes treina, às vezes não, pode levar muito tempo, e o que normalmente eu falo para os meus alunos é que sem consistência a gente não tem resultado. Não adianta, a gente precisa ter um mínimo de consistência. E é interessante a pesquisa, eu fiz uma pesquisa pra gente, né? Lá perguntando Uhum. algumas coisas para as pessoas sobre sucesso, sobre o que que acha do cachorro educado, o que que considera como mais importante, e a maioria disse que o que considera como mais difícil é ter tempo para treinar o cachorro. Então, é uma coisa que, assim, é crítico, porque. E aí, falando da parte de gestão, né? Nem falando de adestramento, a gente falando de gestão. Tempo é tudo, é uma questão de prioridade. Se eu não priorizo aquilo, Exato. eu não tenho. Pode ser para qualquer coisa, para fazer exercício, para fazer uma dieta, para passear com o cachorro. Se eu não necessariamente é falta de tempo. Se eu quero, eu arrumo um tempo. Se eu quero, eu arrumo um tempo. Agora, quando eu não tenho, aquilo não é uma prioridade na minha vida, eu não vou fazer. Né? Essa assim, é a forma como eu acredito, né? Não, faz total sentido. Eu ia até complementar com isso mesmo, que não é uma questão de tempo, porque quando a gente fala em treinar um cachorro, eu não estou pedindo para você, ó, fulano, treina aí o seu cachorro 6 horas por dia. Não é isso, longe disso. São alguns minutinhos por Isso que dia é que menos você de tem que uma hora, muito praticar. menos, né? Exato, exato. Muitas vezes, eu estou ensinando um comportamento que vai ser útil no dia a dia. Então, você treina esse comportamento ali 15 minutinhos por dia, depois você começa a aplicar ele no seu dia a dia, e o treinamento vira uma coisa natural. Não é aquela coisa que você tem que estar ali horas dedicando ao cachorro. Não é. E as pessoas falam, né? Poxa, mas eu não tenho tempo e tudo mais. Poxa vida, você não tem ali 15 minutinhos, meia hora que dá para você tirar do seu Netflix e colocar no seu cachorro, sabe? Eu acho que é mais uma questão mesmo de prioridade, da pessoa priorizar outras coisas e deixar o tempo meio que como uma desculpa, né, de que não tem esse tempo para treinar. E aí, como a gente está falando de sucesso, é importante a gente comentar isso, que é fundamental. Realmente ter um tempo de qualidade com o cachorro faz parte do sucesso do processo. Sem isso, a gente não tem sucesso, né? Que é resolver, às vezes, um problema. Às vezes eu faço, às vezes eu não faço. Às vezes eu abro a exceção, né? Eu criei uma regra lá. Tanana. Ah, não, hoje eu vou deixar. Aí já desaprendeu, o cachorro desaprende de tudo, né? E aí o que acontece é que a gente volta a estaca zero. Eu falo com eles do tabuleiro, né, sabe? Vai pra frente, conte 2 casas, conte 3 casas, tá andando, tá evoluindo. Não pode subir no sofá, exemplo. Um dia, vou deixar ele subir no sofá porque eu tô carente, eu quero que ele fique aqui no sofá. Acabou, gente. Volta 10 casas, vamos começar todo o processo de novo, porque num treinamento, principalmente no começo, a gente não pode ter exceção, né? Então, essa coisa do tempo, de fazer, de executar, mesmo que sejam uns 15 minutinhos, que eu também concordo que não precisa mais que isso. E até eu tinha comentado lá no nosso roteiro a diferença, né, do adulto e pro filhote. Às vezes você vai treinar um filhote muito menos tempo, né? Então, e porque eles têm um cansaço cognitivo que é natural. Então, eu não preciso ficar horas com ele. Ele não vai ter nem desempenho, ele não vai conseguir performar. Então, o tempo é relativo, a gente consegue com a prioridade, né? Exato, o filhote ele perde o foco muito rápido também, né? Você vai ficar ali treinando, você faz o treino virar uma coisa chata para o filhote, E aí ele vai, como você falou, né? Não vai performar, vai ficar cada vez pior o treinamento. O Ednei, que é adestrador também, colega nosso de Sorocaba aqui, ele comentou que sim, que toda bom que você está interação aqui, ela Ednei. pode. Sim, toda interação ela pode virar treino com a instrução adequada. É isso mesmo, porque as pessoas acham que treinar é você parar para treinar o cachorro. Não é. Você, depois que você ensinou, se precisar ensinar alguma coisa em dinâmica de treino ali com repetição, a gente pode colocar no dia a dia. Um exemplo Isso. bem básico assim para as pessoas entenderem, o exercício do senta. Eu posso ensinar ele para o cachorro em repetições, que é o indicado. Depois eu Uhum. posso usar esse treinamento do senta no dia a dia, quando o cachorro ele quer colocar a peitoral para sair para o passeio, quando ele quer que uma porta abra, quando ele quer ganhar a própria comida dele ou os petiscos, ele vai sentar antes. Percebem que vira uma forma mais educada do cachorro pedir as coisas que ele quer, ao invés de ficar latindo, pulando, enfim. E aí o treinamento vira vida real. Isso é sucesso. Sucesso é você conseguir colocar o aprendizado na rotina. Pois na rotina,
aí a coisa começa a ficar automática, né? O começo ele é mais desafiador. Por quê? Porque as pessoas ainda estão num processo de aprendizado, então elas têm que prestar atenção. Opa, tenho que lembrar que quando eu for abrir a porta eu vou pedir para ele sentar. Ou eu tenho que lembrar que quando pedir o peitoral. Mas depois que a pessoa se acostuma a fazer isso no dia a dia, como você comentou, a chance de você não ter o problema do adestrador ir embora e o cachorro voltar é, assim, praticamente 100%, né? Exato, exato. E até sobre essa dinâmica de ter sucesso no treino, então acho que o que a gente chegou à conclusão é que a pessoa precisa ter tempo primeiro e priorizar esse tempo com o cachorro. Então, não adianta também a gente falar que a pessoa tem que ter tempo, às vezes a pessoa realmente não tem, né? Uma vida muito doida e tudo mais, ali outras prioridades realmente na vida. Aí, ok, só que você não pode esperar muito ali também do seu cachorro aprender sozinho, né? As coisas, ou só com o adestrador. Então, tendo esse tempo para treinar, eu pelo menos considero, não sei se você concorda, Ariane, que depois do tempo, a principal coisa é a pessoa ter o conhecimento, porque cai naquela questão de, ai Mário, eu já fiz de tudo aqui na internet, já procurei, já treinei meu cachorro de todo jeito, não dá certo. Tem gente até que na aula ali, eu falo para a pessoa, vamos fazer isso com o seu cachorro. Aí a pessoa fala, não, isso daí eu já tentei, isso daí não funciona. Não funcionou. Não, vamos fazer isso aqui, a gente vai tentar de uma outra forma e tudo mais. Por quê? Porque na internet tem muita informação solta. No nosso Instagram mesmo, a gente olha nos nossos Instagrams, a gente coloca vários conteúdos legais e tudo mais, só que muitas vezes não é o necessário para mudar todo o comportamento do cachorro, porque não tem como a gente fazer um conteúdo lá personalizado para cada cachorro, é impossível. Nesse sentido, acaba que a pessoa ela puxa uma dica daqui, uma dica de lá e tenta meio que fazer esses remendos ali para o cachorro dela aprender. E não funciona muitas vezes porque cada cachorro é único. Cada cachorro é um indivíduo que vai aprender do seu tempo, que ele tem os motivos dele para estar se comportando daquela forma. A casa... É o que eu sempre falo quando me perguntam, Mário, qual que é o tempo do treinamento, né? Quanto tempo leva para treinar o cachorro? Eu não sei. A pergunta é de $1 milhão. Por que a gente não sabe isso daí? Porque cada cachorro aprende no seu tempo, porque cada família tem a sua disponibilidade para treinar, cada cachorro vai ter o seu treinamento, tem a nossa parte ali também de entender bem, né, o que aquele cachorro precisa para desenvolver esse treino, até o próprio ambiente que o cachorro vive está influenciando diretamente no comportamento dele. Então não dá para a gente prever isso daí. E é por isso que muitas vezes a pessoa pegando essas dicas soltas, ela não consegue um resultado legal, porque tem muitos fatores que envolvem o aprendizado do cachorro. E porque é genérico, né? É como você falou, Exato. como ele é um ser único, quando a gente faz o trabalho com o cachorro, você pode ensinar o senta de milhares de formas diferentes. Tem um que vai sentar na primeira, tem outro que você vai precisar induzir. Cada cachorro vai fazer, é de um jeito. Então, às vezes, está lá um roteirinho para você fazer, mas o seu cachorro, ele tem uma forma diferente de aprender. Então, por isso que a aula, né? Por isso que eu insisto que a gente é facilitador, a gente facilita esses processos, é pegar esse conhecimento pulverizado, né? Que está aí na internet, em todo lugar, e conseguir montar de uma forma para aquele cachorro, né? Para aquela família, para aquela realidade. Eu acho que isso que funciona, né? De fato. Para que a pessoa também não fique dando murro e ponta de faca. Porque às vezes ela está tentando e fala assim, nossa, mas meu cachorro não faz isso. Não faz. E às vezes você encontra informações, além de pulverizadas, antagônicas, né? Às vezes um lugar fala para você fazer uma coisa, no outro fala para você fazer outra, no outro fala para você fazer outra, e aí uma que é diferente daquela que tinha falado antes. Então isso também deixa as pessoas confusas, né? Até a gente, quando vai fazer alguma pesquisa, alguma coisa, para um outro produto, para qualquer coisa, a gente fica confuso quando vê 500 mil informações, que a internet tem o lado bom e o lado ruim é esse, porque é informação pra caramba e a gente tem que saber filtrar. E eu acho que o nosso papel é esse, né? A gente filtra para aquela realidade, né? Para aquela família, para aquele cachorro, para aquele ambiente, né? Muitas vezes a gente muda o manejo, né? Não só o manejo, mas assim, aquela estrutura ambiental que está ali, né? Exato, exato. E é bem isso que você falou, né? Na internet a gente vai ter muitas informações que vão contra o que a outra que eu estava fazendo
estava dizendo para eu fazer, aí eu vou outro adestrador, eu vejo no Instagram dele, ele falou outra coisa, e aí a pessoa perde o que é o principal, que a gente até chegou a comentar um pouco, que é a consistência. Eu comecei a fazer uma coisa, aí eu vejo outra, aí eu mudo para outra, por quê? Porque a pessoa não tem paciência também. Ela vê ali, tipo, eu comecei aqui, faz 2 dias que eu estou treinando isso. Não era para ter dado certo já? Não era para dar certo. Eu tenho esse quadrinho aqui, ó, que é a paciência é essencial. Legal. Para ele me lembrar todo dia disso, que eu sou uma pessoa ansiosa, né? Na minha vida eu sou ansiosa. Quem me ensinou a não ser ansiosa foram os cães. Quando eu comecei a treinar os cães, foi daí que eu reduzi o meu nível de ansiedade. Porque não adianta a gente querer atropelar, o que acontece é justamente o contrário. O cachorro não evolui, gente. É sério, experiência prática. Você quer correr com o treino e aí você... Não funciona. É no limite do cachorro. E para isso, a paciência ela é fundamental. Ela é super, super importante para ter resultado. E o que você falou, né, sobre troca, é justamente que a pessoa acha que em 2 dias vai resolver. E aí vai levar mais. Você já viu uma chargezinha que tem tem um desenho que o carinha tá lá garimpando, né? E aí ele tá para chegar na mina de ouro, né? Tá lá garimpando. Aí tem 2 bonequinhos, um em cima e embaixo, os 2 estão garimpando. O de baixo desiste. Faltava 5 centímetros para ele chegar. Para ele chegar nas pepitas de ouro. E o outro continuou e conseguiu. E é a mesma coisa isso. Às vezes você tá tão perto, mas você fala, não tá funcionando, vou mudar de método. Ou para o treino, né? Que também acontece bastante. Às vezes você tá lá, né, com o adestrador e aí no meio você fala, não tô vendo, vou interromper. E existe um tempo aí que o cachorro precisa e a sua prática, né? Fundamental. Exato. E que é engraçado até que eu estava pensando agora que muita gente treina o cachorro porque o cachorro ele é muito impaciente ou porque o cachorro ele não sabe lidar com frustração, quando na verdade nós também não temos esse controle absoluto. Ninguém tem. Como que a gente vai esperar que um cachorro tenha? A gente pode treinar, pode melhorar muitas questões, mas a gente tem que entender o cachorro como um ser vivo ali também, que está fazendo um treinamento, um processo de aprendizagem. E eu consigo entender o tutor que se frustra também, porque vamos usar o exemplo do cachorro que ele não consegue ficar sozinho. A pessoa está lá treinando gradativamente, aumentando o tempo que o cachorro fica sozinho, enquanto ele faz alguma coisa boa, e está indo tudo muito bem. Aí, num determinado dia, esse cachorro faz escândalo, ele chora, ele late e tudo mais. Eu penso, poxa vida, mas não mudou nada, eu estava fazendo tudo certo e tudo mais. Por que muitas vezes isso acontece? Porque o cachorro é um ser vivo, ele acordou num dia ruim ali, sabe? Tava sentindo um desconforto, alguma coisa, somou com a questão de ficar sozinho, deu nisso, acabou chorando. E é difícil da gente lidar com isso, né? De ver, poxa, o treinamento estava indo tão bem. É a nossa própria frustração. Exato. Agora eu vou ter que regredir no treinamento, né? Eu tenho que dar um passo atrás. Só que, na verdade, esse passo que a gente dá para trás é um passo que a gente dá para frente depois. Porque se a gente fica forçando ali o cachorro no limite dele, ou às vezes passando esse limite, ele não vai aprender. Nesse exemplo que eu dei, é importante falar, cachorro não aprende a ficar sozinho, sendo forçado a ficar sozinho. Ele pode até parar de expressar o desconforto dele, né? Aquela situação que está gerando ansiedade, estresse. Mas por dentro ele ainda está sofrendo e isso vai causar outros problemas ali para você. Sim. E por isso que eu acho que o legal do nosso trabalho também é esse, é entender como mudar a emoção do cachorro. Que às vezes as pessoas não sabem como fazer isso. Porque principalmente é um ponto que para mim também é sucesso para o tutor, quando ele entende a linguagem corporal do cachorro. Ele está latindo de medo? Ele está latindo de ansiedade? Ele está latindo o que está acontecendo? Porque são causas completamente diferentes, né? Então, se o tutor não entende o mínimo do que aquele cachorro está querendo dizer, a gente não consegue resolver o problema, porque a gente precisa, né, de saber qual é a causa daquele comportamento, o que está acontecendo para conseguir resolver. Então, eu acho que entender o que o cachorro está querendo dizer, né, a linguagem corporal, o cachorro não fala português, não adianta a gente ficar tentando falar com ele português, que ele não entende português, ele entende o que a gente executa, né,
E aí eu acho que a gente falha nisso. Eu acho que o tutor, em geral, quando eu vou nas casas, eles têm dificuldade de saber se o cachorro, como que ele está se sentindo, se ele está com medo, se ele está feliz. Às vezes você vê um rosnado de brincadeira, um filhote rosnando para chamar para brincar, a pessoa acha que o cachorro é agressivo. Então tem alguns exemplos aí que as pessoas também precisam entender como ler o cachorro, né? Como interpretar o que ele está querendo dizer com o corpinho dele, porque ele fala tudo ali, ele fala tudo. Não existe mordida do nada, não, ele tá avisando a gente o tempo inteiro o que ele está sentindo, né? Quer que afasta, quer que aproxima, e eu acho que isso é muito importante no sucesso aí para melhorar essa comunicação e ele fazer o que o tutor espera, né? Exato, exato. Isso é fundamental, né? Você entender o animal que você trouxe para sua casa, sabe? Às vezes é a mesma coisa que eu, sei lá, um exemplo bobo, eu vou trazer um gavião para dentro de casa e eu não quero que ele fique voando. Que é engraçado, mas as pessoas fazem isso, né? Então é que Sim, nem é um exemplo, sim, as pessoas não deixam a ave voar, mas sim. acaba que, por Ah, exemplo, eu quero trazer um animal selvagem para minha casa e eu não quero que ele se comporte como os milhares de anos de evolução fizeram ele se comportar na natureza. Aí eu quero trazer ele para casa e que ele vire um quase humano aqui, que faça xixi no banheiro, que coma lá no cantinho dele, não sei o quê. sim, Não vai acontecer, né? Então, é sim. isso que as pessoas não entendem. Apesar do cachorro ser um animal doméstico, e você pode amar ele, pode dar muito carinho e tudo mais, mas apesar de ser um animal doméstico, ainda é um animal diferente de nós, que também somos animais, né? Somos humanos, mas É, animais também. Temos os nossos comportamentos, temos a nossa linguagem, que fez a gente criar várias regrinhas e tudo mais. O cachorro não, ele não consegue, como a Ariane falou, não consegue entender o que você fala para ele. Eles entendem se for ali uma palavra ou outra que tem sempre a mesma consequência. Aí eles vão conseguir isso, entender. Mas do sim. contrário, você falar uma frase com o seu cachorro, é só barulho na cabeça dele, sabe? No máximo, ele vai perceber se você tá brava pela sua entonação ou se Isso. você tá mais calma, feliz e tudo mais. Sim, eles avaliam a linguagem corporal nossa melhor do que a gente faz deles, né? Eles sabem exatamente como a gente tá, né? Corporal, voz, tom de voz, olhar, tudo. Então, com certeza, eles não falam português, eles fazem associações aí nesse sentido, né? Nesse momento. E aí, só comentando com você que você falou, né, da evolução diária da frustração, né? Eu acho, na verdade, são duas coisas. Eu acho que existe uma expectativa que muitas vezes a gente precisa baixar no tutor, que ele é um cachorro, ele não é um bicho de pelúcia, então eu não vou zerar latido desse cachorro. É a forma como ele se comunica. É a expressão de comunicação. O problema está no excesso de latido. Então a gente Exato. precisa ter algumas coisas que às vezes as pessoas têm uma expectativa, eu não quero que ele faça isso, eu não quero que ele cave, eu não quero que ele roa, assim, gente, eles são comportamentos naturais. A gente precisa saber direcionar, porque se a gente elimina tudo o que o cachorro precisa fazer, ele vai te causar problemas maiores, porque ele vai expressar de alguma forma, né? Então, eu acho que a expectativa do que é, né, sucesso no adestramento, né? O que eu quero resolver, né? Que problema eu tô querendo resolver é muito importante. Então, é bom que as pessoas pensem um pouquinho, nossa, um cachorro faz isso, cachorro late, um cachorro rói, um cachorro cava, né? Então, e aí tem o limite, claro, né, entre o que é excessivo e o que é natural. Mas tem pessoas que acabam indo numa coisa que é mais excessiva, né? E aí acaba querendo eliminar um comportamento que é natural, e isso não vai acontecer. Então isso frustra, de fato, e aí você não vai ter sucesso porque a sua expectativa está num nível que nunca vai ser atingido, né? Porque o objetivo não é esse, né? E a outra coisa sobre a evolução diária, né? A frustração também, quando a gente fala que eu evoluo, eu regrido, às vezes eu evoluo, eu regrido. Isso acontece bastante, né? E na pesquisa que eu fiz também, eu coloquei essa pergunta: o que era sucesso para as pessoas, né? Se eu tinha que ver evolução todo dia, se eu tinha que ver, se eu não me importava se eu visse evolução, às vezes sim, às vezes não, desde que o resultado final fosse bom. E a terceira, conseguir fazer o treino sozinho. Foi um equilíbrio, foi equilibradíssimo, mas as pessoas ainda tem pessoas que acreditam que ter evolução todo dia é sucesso. E aí eu vou dizer para vocês, não é, infelizmente não é, porque vai gerar uma frustração,
que eu não vou ter uma evolução diária. Às vezes, depende do cachorro, né? A gente não pode generalizar, como a gente falou, eles são seres únicos. Pode aprender muito rápido. Mas tem momentos que ele pode regredir. Ele pode não estar numa fase boa, ele pode... Você não saiu com ele para passear num dia, ou você não deu alguma atividade, ele estava com uma energia super alta e ele não foi bem no treino. Pode acontecer, né? E aí as pessoas têm que estar acostumadas a entender que é o processo. A gente precisa cuidar do processo porque o final seja legal, né? Não, exato, exato. E isso também é meio que culpa da internet, também desses coaches da internet, que até de coisas, de pessoas mesmo, né? De seres Sim. humanos, não, você tem que ser a melhor versão de você tem que ser o melhor do que você a cada dia. Tipo, ninguém consegue, sabe? Seu cachorro também não vai conseguir. Nesse sentido, uma coisa que é importante também a respeito dessa frustração e tudo mais, é você ter essa persistência também, sabe? Você ter essa coisa de tipo, não deu certo? Tá bom, o que eu fiz de errado? Eu não fiz nada de errado, o que eu posso fazer no outro dia? É você tentar parar um pouco, avaliar o que foi feito ali. Será que eu tô no caminho certo? Se você tá aí contando com a ajuda de um adestrador, conversa com ele, não tá dando certo. Isso é uma coisa que eu vejo que falta muito, assim, nas pessoas, sabe? Ontem mesmo eu tava respondendo uma cliente, era acho que umas 10, 11 horas da noite, assim, ela falou, Mário, desculpa ficar mandando tanta mensagem e tudo mais. Eu falei, não, faz parte, assim, nas minhas aulas eu sempre deixo aberto para as pessoas me mandarem mensagem, para conversar, tem alguma dúvida, manda para mim, porque é normal que a gente sinta essa frustração. E quando nós estamos sozinhos ali, de tipo, eu não sei se eu estou fazendo certo, meu cachorro fez isso, aquilo, é complicado de lidar porque às vezes nós estamos envoltos nas nossas emoções. Sim. Então é importante ter alguém de fora ali, não, calma, tá tudo bem, faz parte do treinamento. Às vezes quando algum comportamento ele tá para ser extinto, por exemplo, né, que o cachorro ele dá uma piorada às vezes em alguma coisa, tá pulando nas pessoas, não dá muita atenção para ele, é normal ele pular um pouco mais ali em você. Então é legal ter esse feedback ali do treinador para falar, tá tudo certo, continua fazendo, não deu certo o treinamento, ok, a gente vai tentar outra estratégia ou a gente vai persistir nessa. Então é importante ter esse apoio ali do adestrador para também conseguir esse sucesso. Eu acho que isso é legal, eu acredito que você também sinta isso, mas essa é a vantagem, né, do nosso trabalho. Porque a partir do momento que as pessoas confiam na gente, né, a gente consegue passar essa segurança e eles se sentem mais tranquilos para executar. Tem o erro, tem a frustração, mas a gente está ali, né? Olha, não desiste, vamos lá, vamos tentar fazer de uma outra forma, porque ninguém sozinho vai para lugar nenhum, né? O bacana é todo mundo ir junto. Então, ter um suporte, ter um apoio é extremamente importante, eu acho que isso para qualquer coisa. E quando tem o nosso papel ali junto com o tutor, eu acho que dá essa segurança, dá essa tranquilidade aí para eles. Com certeza, com certeza. É esse trabalho em equipe, né? Que todo mundo junto ali vai conseguir um resultado bacana, todo mundo ali, a pessoa colocando em prática com o cachorro, tirando as dúvidas ali com o adestrador fazendo o melhor treino possível para aquele cachorro específico, e o cachorro só participando ali do treinamento, gostando muito, comendo petisco e tudo mais. Olha, tem uma pessoa aqui falando com a gente, você viu, ó. Hoje estou frustrada. Depois de 7 meses, meu York fez xixi no meu sofá. Frustrada. Mas a vida que segue. P. Barroncas, acho que é isso o nome dela. Acontece mesmo, né? E aí que tá. Ele nunca fez, é entender por que ele fez isso, né? Em que caso, o que estava acontecendo. Mas o fato é que essas frustrações vão acontecer, erros vão acontecer, como a gente disse, eles não são robôs, mas como que a gente pode minimizar esses erros a partir do aprendizado daquele erro que aconteceu, né, Mário? Exato, exato. E até consolando essa pessoa que comentou, né, P. Barroncas, consolando ela, pensa, o seu cachorro ele fez xixi depois de 7 meses, é um erro em 7 meses. Se for colocar isso em porcentagem, né, quanto que vai dar? Acaba que é interessante que você tente analisar por esse lado, tá, ele errou agora.
às vezes pode ser só um erro pontual, pode ser uma coisa ali que o seu cachorro ele fez por um motivo que a gente nem vai saber por quê, mas ele fez ali, Isso. aí amanhã ele não faz, depois ele não faz, não precisa às vezes fazer nada. Só que se o erro se repete, aí é legal tentar entender, de tipo, por que está repetindo? Por que está vendo o banheiro, o sofá como banheiro? O que está acontecendo aqui? E aí tentar deixar mais claro qual é o banheiro, né? Qual é o banheirinho do seu cachorro mesmo, e evitar que esses erros aconteçam também é importante. Eu vou contar um caso prático, tá? Que aconteceu aqui em casa. A paçoca, ela é uma lady, ela não erra nunca. E uma vez eu peguei xixi no sofá. E aí a gente precisa ficar atento não só ao comportamento, pessoal, à saúde. Eu, tipo, falei, meu Deus, ela nunca fez nada. E na hora eu não pensei nisso, né? Eu falei, deve ter, sei lá, ela tava apertada e ficou com preguiça de ir, alguma coisa assim, e beleza. Depois de um dia, no outro dia, no dia seguinte, eu comecei a perceber que ela tava, linguagem corporal, pessoal, ansiosa, andando pra lá e pra cá, e eu vi outra marca. Ela tava com uma infecção urinária, gente. Então, são coisas que às vezes a gente não se atenta, né? Pode não ser um problema comportamental, falando aí do caso dela, né? Então, sempre que a gente vai, e isso também é a gente é facilitador nisso também, né? Que é fazer essa avaliação e eliminar possíveis problemas de saúde. Porque se o cachorro tiver com problema de saúde, você não vai ter sucesso nenhum no treino. Porque precisa primeiro resolver essa questão de saúde, e aí a gente sempre indica um veterinário, porque não é a nossa expertise, né? Tem que procurar o veterinário e tentar entender o que está acontecendo com o cachorro, porque senão a gente se frustra mais ainda, porque, não resolve, não resolve, não resolve. Às vezes é só dar um medicamento, tratar, cuidar e depois voltar com os treinos, né? Isso também é uma coisa importante aí do pessoal perceber e observar no cachorro, né? Exato, exato. Até dentro disso que você falou, eu estava com 2 cachorrinhos que eu estava treinando. Se eu não me engano, eram 2 irmãos. Não lembro agora se era mãe e filho ou 2 irmãos, mas eles já tinham 10 anos de idade. E eles estavam latindo muito, assim, no apartamento, sabe? Latia, latia, latia. E a gente foi tentando. Tenta uma coisa, tenta, não deu certo, vamos a outra estratégia. Tenta, não deu certo também. Poxa, o que está acontecendo? Eles sempre latiram assim? Sempre latiram, mas agora piorou e tudo mais e tal. Aí eu tentei indicar um veterinário. Não, mas veterinário é mais caro e tal, melhor não. Aí chegou um dia que o macho, ele mordeu alguém. Ele teve lá o comportamento agressivo dele, piorou, ele mordeu alguém. Aí eu falei, não, online eu não vou conseguir ajudar, então eu vou passar para uma adestradora presencial, para ela poder ir junto com vocês, né, garantir a segurança do treinamento, já que envolve agressividade. Essa adestradora, por estar lá junto, ela às vezes conseguiu perceber pela movimentação deles que tinha algo errado. E aí ela falou, não, vamos levar para um veterinário aqui, porque eu acho que eles estão com um problema no joelho e tudo mais. Foi ver, era isso. Os 2 estavam com problema a nível de cirurgia já. Nossa, e eles estavam lidando com esse desconforto por muito, muito tempo. E eles avisam, latindo. Exatamente. Às vezes a gente tem que prestar atenção, só, né? Porque pode ser um problema de saúde que você pode resolver de uma maneira simples, né? Exato, exato. É importante, né, ter esse olhar. Para a tutora que comentou, né, do xixi no sofá, ela perguntou, como que eu faço para não repetir? A resposta depende, assim, sabe? Tenta avaliar primeiro se vai se repetir ou não, sabe? Porque às vezes a gente faz um monte de coisa e não deixa subir no sofá e um monte de coisa arada. O que eu recomendaria, a princípio, é tentar tirar o cheiro do xixi. No sofá é mais eu ia falar isso, higienizar com um produto aí que tire que tenha, né, o produto lá para dispersar a partícula de urina para não ter esse cheiro aí para eles, que isso é bom. Exato, tentar tirar esse cheiro de xixi. O produto que eu costumo usar é o Enzimac. Ele costuma funcionar muito bem para os cachorros que eu indico, e nesse sentido, tenta usar esse produtinho ali, limpou bem. O sofá é complicado porque ele puxa, né? Ele vai chupar o xixi ali e o Enzimac não vai entrar tanto quanto, né? Não é um jato ali que está ali em cima. Porém, limpa lá da melhor maneira que der e observa. Se ela repetir ali o xixi no mesmo lugar, aí você tenta achar um padrão. O que está acontecendo? Por que ela está errando de novo? E aí buscar ajuda, caso você não consiga sozinha, buscar ajuda de um profissional ali para poder te auxiliar nesse processo ali, de entender o que está acontecendo e ensinar de forma mais clara qual o banheirinho dela. Olha, normalmente eu uso o lisoforme diluído também, que ajuda bastante para retirada do cheiro.
quebra a partícula da urina e o cachorro não fica sentindo, querendo marcar no mesmo lugar. Então dá para fazer aí, ajudando ela, fazer a limpeza mais profunda, aí molhando um pouco mais o sofá com o lisoforme e finalizar com Boa. Enzimac, que aí é certeza que não vai ficar com o cheiro aí impregnado. Boa, que o cheiro, eu brinco que é a plaquinha de banheiro do cachorro, né? É... O cheiro lá de banheiro, ele vai lá E e é faz. verdade, e aí o erro, né? Aí, como a gente tá falando tanto de sucesso e erro em treino, né? O erro é justamente a gente querer usar produto convencional para limpar a urina, né? E aí o produto convencional, quando a gente usa, a gente acha o cheirinho maravilhoso, a gente não sente. Mas o cachorro, ele tem um olfato muitas vezes maior do que a nossa. Então, se tiver uma partícula de urina ali, ele vai sentir, mesmo que a gente não sinta. Exatamente. Um dos responsáveis por grande parte da frustração das pessoas em É, treinamento de xixi são esses produtos é tipo isso. xixi não, pipi não, É, não sei o às que vezes passa não. só um Não veja, às funciona, vezes né? passa um pinho, não funciona também. Exato, por quê? Porque eles tentam colocar um cheiro É desconfortável ali pro sobrepor um cachorro. cheiro só, né? Exato, exato. E o cachorro ele vai sentir, pode colocar lá o que for que ele vai sentir o cheiro ali. Então, por isso que tem que usar esses produtos mais específicos para isso mesmo, para evitar ali também que o cheiro seja o grande vilão ali dos erros. Sim, legal, legal. Bacana. Com relação a essas coisas todas, tem até a questão do tempo, né? Que a gente já falou de quanto tempo leva para um treinamento, que não dá para prever e tudo mais. Só que é interessante as pessoas saberem que não é isso que elas devem buscar quando elas estão procurando treinamento. Por quê? Porque quando eu fico focado só no tempo, muitas vezes eu vou no profissional que me promete um resultado rápido. Eu já vi profissionais famosos de adestramento e tudo mais falando, ó, o seu cachorro ele está te puxando no passeio, em uma semana ele vai parar de puxar, é o tempo que leva o meu treinamento. Como Uhum. que essa pessoa faz isso, sabe? Como que ela consegue fazer isso com todos os cachorros? É claro que, imagina que você está aprendendo uma coisa nova. Alguém chega do seu lado e fala para você, ó, se você não aprender isso rápido, eu vou ficar te incomodando de alguma forma. Eu vou ficar Meu cutucando Deus. seu pescoço, eu vou ficar te dando tapa na cara, você vai aprender rápido ali, porque tem Olha, alguém te acho que ameaçando na ali. época dos pais, dos avós, lá, não sei, em 1900 e tanto, tinha a palmatória, né? Tinha. Era Então, isso. gente, Por que não existe mais, assim? Fica aí a pergunta para vocês que a usam isso com reflexão. cachorro, né? Porque até vamos, a gente não pode ser hipócrita e falar que não funciona, porque funciona. A pessoa com medo ela pode aprender ali um pouco mais rápido. Só que existem formas mais empáticas, existem formas que você consegue um resultado mais rápido, tendo ali a motivação do cachorro como a nossa arma secreta e não o medo. Porque É, imagina, eu sou o tutor do meu cachorro, eu amo o meu cachorro, adoro ele. Eu vou querer ser a pessoa que ele tem medo, a pessoa que está lá enforcando ele durante o passeio, que está usando um colar de choque ali nele. Eu, pelo menos, não quero ser essa pessoa para minha uhum, cachorra. Imagino que vocês que estão ouvindo aí também não queiram. Então, é muito importante tentar olhar. Existem outras formas de ensinar? Tá, pode ser que o adestrador que eu procurei, ele vai falar que nem me procura. Eu falo, ó, procura você também, Ariane. Você fala, ó, não consigo prever quanto tempo vai levar o adestramento. Aí uhum. procura outra pessoa, fala, em uma semana eu resolvo o seu problema. No mínimo, suspeite do treinamento que essa pessoa vai fazer, questione, veja se não vai envolver dor, medo, porque aí você quer pagar esse preço para o seu cachorro parar de latir, por exemplo? Você quer que ele seja enforcado, que tenha um colar dando choque no pescoço dele? Pode até ser que ele pare de latir, mas a causa do problema vai continuar lá. E é isso que esses adestradores não conseguem enxergar. Eu acho que um ponto muito importante que eu quero vincular contigo nesse sentido é que quando o latido, né, exemplo, a gente já falou aqui, é comunicação, né? O cachorro está se comunicando, o problema é o excesso. Mas eu estou extinguindo um comportamento, né? Se o latido é um comportamento que ele está avisando, olha, se afasta, olha, estou desconfortável, olha, não chega perto. Muitos casos de agressividade acontecem em função de extinção de comportamento. Por quê? Porque antes dele agredir, ele sempre vai
tentar apaziguar, ele sempre vai tentar uma forma de sair daquela situação sem ter que entrar no embate, tá? Isso na natureza, os cães fazem isso na natureza porque é lei da sobrevivência, né? Então, se a gente for pensar, eles não querem entrar no embate logo de cara, se eles puderem sair. Se eles tiverem que entrar, eles vão medir ali, ó, vou ter força para isso, não vou, vou. Se não, ele vai tentar sair. E aí, quando a gente extingue esse comportamento, né, o latido que ele está avisando, ó, fica longe, se afasta. Aí, do nada, ele leva um tranco, ele não late nunca mais, ele não late. Passa alguém perto, ele não vai latir, ele vai te morder na perna logo de cara. Por quê? Porque ele não precisou avisar, ele não consegue mais avisar, porque ele sabe, ou eu mordo ou eu levo um enforcão. Né? Então a gente tem que tomar cuidado com a extinção dos comportamentos naturais que acontecem com alguns equipamentos aí que são punitivos, né? Exato, e aí, ó, exato. o Ednei está comentando justamente, e além do medo, né, que esse medo aí ele causa vários problemas colaterais e de saúde, né? A gente está falando que assim como a gente, né, tem o cortisol que aumenta demais aí quando a gente está em níveis de estresse, que podem prejudicar, já tem alguns estudos que falam sobre isso, né? O excesso do cortisol no corpo faz a gente ter problemas de saúde, com o cachorro também acontece, gente, também. Exato, exato. Não, é bem isso que o Ednei falou. Eu fiz uma postagem há muito tempo atrás, que eu fiz meio que uma analogia, que era o médico que só tratava sintomas, que basicamente são esses adestradores, sabe? Você não olha para a causa do problema. Por que o seu Exato. cachorro está te puxando, sabe? A aula que eu falei que eu estava dando agora antes era de uma SRD, que ela já tem 2 anos e pouquinho, e ela puxa muito durante o passeio. Se um adestrador desse mais generalista, não, bota um enforcador nela que resolve, fizesse isso, ele ia estar ignorando o grande medo que ela tem da rua. Há pouco tempo atrás, ela estava passeando e ela já é uma cachorra insegura. E aí ela passou na frente de uma casa e uma moça saiu com uma bicicleta de pé. Sabe quando a pessoa levanta a Sim, bicicleta levanta. e saiu bem rápido na frente delas, assim, da tutora e da cachorra. Elas tomaram um susto, a própria tutora assustou com aquele objeto grande saindo. Depois disso, a cachorra não quer mais sair para a rua. Ela só consegue passear no estacionamento do prédio, porque ela espera que algo muito ruim vai acontecer. Quando ela está na rua, se a gente leva ela para algum lugar mais longe de casa, ela até passeia, Tudo bem. mas quando volta para a rua de casa, ela quer voltar e vai puxando e fazendo força. Imagina uma cachorra dessa com um enforcador. Imagina quão injusto é você enforcar um animal que está ali Alguém que já comendo. está sofrendo. Alguém que já está Exato, eu vou colocar sofrendo. mais sofrimento ali, e aí cai nisso. Eu enforco, ela pode até parar de puxar, mas resolve o medo dela, ela vai estar com medo ainda, ela pode ficar agressiva, pode criar esses outros problemas que o Ednei comentou, né, esses efeitos colaterais ali, eu não sei. Por quê? Porque eu não resolvi o problema dela. Ela ainda é uma cachorrinha com medo, que agora não puxa, mas o que ela vai fazer agora para aliviar esse medo dela? Será que na primeira opção ela vai poder sair correndo, fugir, escapar da pessoa? Então é importante você trabalhar a causa, não os sintomas ali que você consegue enxergar, né? Que pode ser o latido, pode ser os puxões e outras coisas mais. Sim, exatamente. E o nível de ansiedade aí, como a Josi está comentando. O nível Exato. de ansiedade é enorme porque ela não sabe o que esperar, né? Será que eu vou levar uma enforcada? É por que eu tô levando? Será que vai aparecer a bicicleta? Será que é agora? Será que não é? Esse cachorro que já é inseguro, ele tende a ser extremamente ansioso, né? Exato, você cria uma bomba relógio ali. Hora ou outra, Sim. essa cachorra que está ali sendo punida, ela para de fazer tudo. Que entra naquela coisa da. Ah, sempre me foge essa palavra, o desamparo aprendido, Ah, né? Que o desemparo cachorro. acredito. Exato, ele aprendeu que ele tentou de tudo e Ele nada fica funciona, sempre é apático. doído e tudo Eu, mais. eu Eu paro. resgatei um cachorro assim. Eu tive uma cachorrinha que veio de Olha, resgate e eu levei, olha, 3 meses para ela conseguir sair, que eu montei a caminha, né? E era uma casa sobrado. Ela não saía da cama nem para fazer xixi nem para comer o dia inteiro. Ela só saía do local quando eu subia para dormir. Aí ela se sentia segura para sair. Então eu levei 3 meses para esse cachorro confiar em mim, gente. Então, assim, é grave, porque sofreu maus tratos. São vários agravantes aí, né? Por isso que a então, importância da. pode terminar, perdão. Não, na verdade, só ia falar que a importância da gente observar, né? E
será que eu preciso punir mesmo? O que eu estou fazendo, né? Eu estou piorando uma coisa que o cachorro já está com um problema que, na verdade, ele já está sofrendo, né? Ele já está sofrendo. Para que eu vou prejudicar em função do meu, assim, eu não quero que ele puxe, eu estou resolvendo meu problema. Mas o quanto que eu estou, de fato, resolvendo o problema e sendo empático com esse cachorro que precisa de mais do que só parar de puxar, né? Exato, exato. É bem isso. Eu trabalhei também com uma cachorrinha parecida com essa que você resgatou, que ela vivia numa casa basicamente de uma acumuladora de cachorros. Eram 100 cachorros dentro de uma Meu casa Deus do sem céu, quintal, bastante. sabe? Tipo, não dava para andar dentro da casa assim. E as tutoras dela resgataram ela, só que ela era muito insegura, ela tinha medo das tutoras no começo, assim, né? Não conhecia ainda, e não saía do lugar, não brincava, não fazia nada. Com o tempo, a gente foi fazendo com que ela ganhasse confiança e fosse se soltando mais. Imagina você buscar o resultado rápido. Vai lá um adestrador, põe um enforcador nessa cachorra, faz ela andar. É absurdo assim, para nós pensar nisso, né? Mas tem gente que trabalha assim e tem pessoas que buscam esse serviço simplesmente por desinformação, né? Por não conhecer outras alternativas a isso. Eu acredito muito nisso, Mário. Eu acho que as pessoas não erram por maldade. Eu acredito de fato que é por falta de conhecimento, falta de informação. E por isso que acho que o nosso papel, né, é muito gostoso trabalhar com as pessoas quando a gente consegue dar essa visão para elas, né, e ver que elas podem evoluir, que elas começam a entender o que o cachorro delas de fato quer, de como eles estão reagindo, como resolver o problema, né? Que ela é parte do problema, né? Na maioria dos casos, o tutor ali está fazendo alguma coisa que está provocando aquele comportamento, ou tem alguma coisa externa que não foi observada. Então, acho que esse papel que a gente tem, ele é muito legal. Exato, exato, muito bacana. Ó, tá dando aí quase uma hora da nossa live. Nossa, falamos muito. Eu acho que seria legal a gente concluir, então, assim, o que seria esse sucesso no adestramento? O que eu penso que é o sucesso para um tutor ali é justamente você entender o que você precisa primeiro para treinar o seu cachorro, né? Ah, eu preciso de tempo, eu preciso de consistência, eu preciso de conhecimento, e aí eu vou reunir essas coisas todas. Eu vou tentar adestrar meu cachorro sozinho? Pode funcionar muito bem, muita gente consegue, mas eu não sei muito bem essa coisa das dicas soltas da internet e tudo mais, eu vou buscar ajuda profissional. Então já trago o adestrador e formam aí esses 3 pilares, né? Que é o cachorro, a pessoa e o adestrador, trabalhando juntos ali para o sucesso. Você vai ter uma orientação mais direcionada ali para conseguir o seu objetivo o mais rápido possível. E às vezes as pessoas podem pensar, mas poxa, aí eu vou ter que investir num adestramento e tudo mais. Muitas vezes esse investimento sai mais barato do que um sofá que você perca que o seu cachorro destruiu ali, porque ele estava muito ansioso, ele não conseguia ficar sozinho e tudo mais. Então é interessante avaliar essas opções e aí decidir então treinar o seu cachorro. E esse sucesso ele vai variar de pessoa para pessoa, que a gente acabou nem falando disso também, que é importante, que é a pessoa entender o sucesso do adestramento não é o mesmo para todo mundo. Um cachorro que é adestrado para mim não é o mesmo cachorro que é adestrado para a Ariane, por exemplo. Por mais que nós dois sejamos adestradores, a gente tem prioridades diferentes. Tem muito, vamos supor um exemplo, que eu não gosto que o meu cachorro suba no sofá, por exemplo. Não é o caso da Berê aqui, mas vamos supor, a Ariane gosta que o cachorro dela suba. Para ela, o cachorro dela é adestrado, não tem problema subir no sofá. Para mim, já teria problema caso eu não gostasse. Então, depende muito do que você considera como seu objetivo no treinamento. Tá bom para mim? Então, tá ok. Eu já trabalhei com pessoas que tinham cachorros de porte grande, o cachorro pulava neles e eles gostavam. Esse cachorro era adestrado para aquelas pessoas, o resto estava tudo ok, e até isso, o pulo estava ok também. Não tinha problema, não causava problema para eles. Então, é uma coisa que para eles era o cachorro adestrado. É isso que você que está aí procurando adestrar o seu cachorro precisa olhar. Eu quero o quê do meu cachorro? Eu quero treinar o quê? E aí, quando eu consigo isso, esse cachorro está adestrado para mim. E o cachorro perfeito, assim como a pessoa perfeita do Instagram lá, que tá o tempo inteiro viajando, ele não existe. Não existe. Exato. É só uma foto, videozinho de momentos ali picados que você não consegue ver o contexto como um todo.
E aí você se frustra porque o seu cachorro não é assim. Mas nenhum cachorro é desse jeito, né, Ariane? Exatamente, exatamente. A gente não pode esquecer que eles não são robôs e que a gente oscila. Então, também faz parte do sucesso saber que tem avanço e pode ter algum recuo, porque a gente é cíclico, assim como os animais são seres vivos. Às vezes eu não estou num dia bom, às vezes o cachorro não está. Mas a grande questão é o que você falou, persistência. A gente manter, continua, não desista, procura ajuda. Acho que isso é fundamental aí para o sucesso. Exato, exato. Tenha persistência, tenha conhecimento que você vai conseguir, assim, sabe? Não desistir mesmo. Vai ali, tenta, tenta, tenta. Não está conseguindo sozinho, busca ajuda de um profissional ali, questiona, tá Isso. certo isso mesmo, meu cachorro está fazendo isso. A pessoa vai explicar para você o porquê que está nessa fase do treinamento, o que precisa ser feito para melhorar, vai te dar ali basicamente um cronograma do quando isso vai melhorar, o porquê que está acontecendo isso agora e como vai evoluir. Então fica mais fácil de você persistir nesse treinamento com a orientação correta. Internet, Instagram é muito legal, mas hoje em dia virou uma coisa assim que, né, fake news tem tanto valor quanto Tem tudo, uma tem notícia real. informações. Exato, Informação exato. antagônica, tem 1000 informações, né? É importante buscar o bem-estar da família, do humano e do cachorro, gente. Não pode esquecer disso, né? E aí alguns Exato, métodos exato. são importantes também de observar. Que sucesso é esse? Às custas de quê, né? Que eu tô tendo sucesso no treino. Exato, exato. Um exemplo bem absurdo. Imagina uma pessoa que ela está aprendendo a dirigir ali. Tem uma pessoa que aprende a dirigir sendo elogiada e tem a pessoa que aprende ali na base de um castigo. Da Ele não faça porrada. isso, e tudo mais. Imagina uma pessoa até, um exemplo mais absurdo ainda, aponta uma arma na cabeça da pessoa e fala, aprenda a Vira dirigir, à você vai direita fazer isso, agora. isso, aquilo. Essa pessoa não vai aprender. Pode ser que ela aprenda ali no tempo dela, né? Com base no medo, talvez bata o carro no meio do caminho e tudo mais, né? Eu acho que Porém, ela ela vai aprendeu. dirigir ali, mas ela nunca mais volta. Exato, valeu a pena? Essa pessoa vai dirigir bem? Essa pessoa ela vai ter uma associação boa com o carro que ela está dirigindo? Não vai. O seu cachorro é a mesma coisa. Se você ficar focando em punir ele o tempo todo, enforca, dá choque, dá jornal na bunda, tapa na bunda, ele pode ser até que ele pare de fazer o que ele estava fazendo, só que você não vai resolver o problema. Você vai criar outros problemas até piores e ainda por cima vai destruir a relação que você tem com o seu cachorro. Perfeito, perfeito. Ah, legal. Então, acho que é isso, né, É Ariane? isso. A gente passou um pouquinho aqui de Sim. uma hora. Espero que todo mundo tenha gostado. Queria agradecer também a Ariane aí por essa live. Foi muito bacana. E espero também Eu que que a gente possa agradeço. repetir, Ariane. Claro, claro, foi muito bom o bate-papo, fluiu super bem, né? Tanto que foi rápido, passou super rápido. Adorei participar, espero que as pessoas aí também tenham gostado. E entrem em contato com a gente, né? Em caso de dúvidas, que busquem ajuda, que a gente está aqui para isso, né, Mário? Com certeza, ficamos aí à disposição. Eu vou deixar essa live salva também aí, vai ficar salva no meu perfil, acho que no seu fica salva também, Ariane, e aí qualquer coisa é só comentar que a gente vai ajudando também. Legal. Legal? Muito obrigado a todo mundo aí, espero que tenham gostado. Tchau, 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 até mais. gente. Até.